A OnePlus oficializou dois modelos do seu matador de flagships em 2019 e já testamos o OnePlus 7 Pro, modelo com ainda mais funções e inovações. Ainda com preço mais competitivo que outros tops de linha, mas não tão barato quanto o Mi 9. E fica a dúvida, será que as funções a mais compensam o preço um pouco maior que o outro rival chinês? É o que o Tudo Celular vai te mostrar neste vídeo. Começando o comparativo pelo design, temos dois dispositivos com corpo que mescla vidro nas partes frontal e traseira com metal nas laterais. Se por um lado esse tipo de acabamento é elegante e dá uma aparência de ótima qualidade, por outro torna os dispositivos bastante escorregadios e aumenta as chances de quebrar quando caem no chão. Felizmente ambas as fabricantes enviam capinhas protetoras na caixa. Se você busca um modelo com entrada para fone de ouvido, já pode esquecer esses dois. Inclusive nenhum deles vem com acessório e nem mesmo com um adaptador USB-C para P2, para você usar um fone que tenha por aí. Quanto ao tamanho, o OnePlus 7 Pro tem muito mais tela em um corpo pouca coisa maior. O fato de ter a parte frontal toda ocupada pelo display, com a câmera de selfies escondida em um mecanismo pop-up, e as laterais curvas deixam as bordas extremamente finas. O Mi 9 ainda tem bastante bordas para um top de linha atual, mesmo que já apresente uma boa taxa de ocupação da tela. Se você não se incomoda com entalhe em gota e não gosta de câmera pop-up, o Xiaomi fica como boa opção. Mas o ponto em design vai para o OnePlus 7 Pro, que coloca tela e bateria de bons tamanhos em um corpo bastante compacto. Ambos ainda trazem o Android Pie rodando com interfaces próprias de cada fabricante. A Oxygen OS da OnePlus segue muito bem otimizada e mais fluida que o Android presente no Pixel. Ainda tem a opção do tema escuro para economizar bateria e cansar menos seus olhos, além de outras modificações. Já a MIUI na versão 10 segue devendo em otimização. O desempenho e a autonomia dos dispositivos da Xiaomi não são mais tão bons quanto nos anos anteriores, mesmo que ainda esteja melhor que muitos concorrentes. A vantagem é que o Mi 9 tem emissor infravermelho, que permite utilizar o aparelho como um controle remoto. Ambos ainda trazem desbloqueio por leitura da digital na tela ou via reconhecimento facial com a câmera frontal. O Mi 9 fica com esse ponto por conta do uso como controle remoto, que acaba sendo o único grande diferencial entre os dois em recursos. Com o melhor que o Android pode oferecer em hardware, o OnePlus 7 Pro e o Mi 9 são dois dos aparelhos mais velozes que já testamos aqui no Tudo Celular. O primeiro superou o segundo por apenas 3 segundos em nosso teste de abertura de aplicativos, mas ambos mostraram uma ótima fluidez. Em jogos a disputa é boa, são dois ótimos aparelhos, sendo que o OnePlus tem uma vantagem por oferecer tela com taxa de atualização maior, mas que acaba não fazendo muito sentido aí por causa do desenvolvimento de aplicativos. Enfim, ambos rodam qualquer título da Play Store no máximo com ótima performance. O ponto vai para o OnePlus 7 Pro, no entanto, mas é bom notar que o Mi 9 tem desempenho quase igual. As capacidades de bateria são consideravelmente diferentes nos dois modelos, sendo que o Xiaomi tem carga menor em cerca de 700 mAh. Junto à otimização ruim da MIUI 10, a autonomia do Mi 9 acabou deixando um pouco a desejar, enquanto o OnePlus 7 Pro empata com o Galaxy S10 Plus se você usar a taxa de atualização da tela mais alta em 90 Hz ou com o P30 Pro se baixar para os 60 Hz. De qualquer forma, é mais do que o rival deste comparativo, então é ponto para o OnePlus. Em recarga, ambos conseguem preencher toda a bateria de 0 até 100% em cerca de 1 hora e 15 minutos na tomada. Como o OnePlus tem carga maior e entrega uma autonomia bem melhor, o ponto fica com ele mais uma vez. As telas possuem tamanhos diferentes, com quase meia polegada de diferença para o modelo da OnePlus, que, como a gente já falou, ainda tem o corpo um pouca coisa maior e nenhum entalhe. Outra vantagem é a alternância entre resolução Full HD para a maior parte do conteúdo exibido e Quad HD, especialmente em vídeos. Isso ajuda na autonomia e garante imagens mais nítidas quando você precisa mais. Com relação às cores, é possível ajustar como você preferir, mas o OnePlus 7 Pro já faz isso logo na configuração inicial. O brilho também é bom, mas a tela curva do OnePlus reflete mais a luz do sol na rua. Mesmo assim, o ponto é dele. Em áudio, o Mi 9 segue com um único alto-falante, enquanto a OnePlus colocou o som estéreo em seu matador de flagships este ano. A qualidade é bem caprichada, então nem tem muito o que falar. Ponto, de novo, para o OnePlus 7 Pro. Os conjuntos de câmera principal são triplos e com as mesmas funções, sendo uma lente principal com 48 megapixels de resolução, uma teleobjetiva que aproxima a imagem 2 vezes e uma ultra-wide que capta maior ângulo de visão. Então vamos para a pontuação de cada lente individualmente. Na principal, ambos são bem competentes na maior parte dos cenários, chegando até a superar um Galaxy S10 em alguns casos, mas ainda um pouco abaixo do dispositivo da Samsung no geral. O Mi 9 fica um pouco à frente do OnePlus 7 Pro por entregar maior nitidez e mais detalhes na maior parte das vezes. O Mi 9 também é melhor em cenários com pouca luz, que o OnePlus peca ao trazer muitos ruídos. Primeiro ponto em câmera vai então para o Mi 9. A lente de aproximação é razoável nos dois modelos, alternando entre fotos boas e ruins, sacrificando a nitidez para entregar menos ruídos. Empate aí nesse caso.
Na ultrawide não espere grandes fotografias em nenhum dos dois, mas o OnePlus 7 Pro fica bem atrás, com cores bem mais apagadas e de novo menos detalhes e nitidez. Ponto de novo para o Mi 9. Nas selfies ambos seguem bem o padrão ocidental com redução de texturas para deixar o rosto mais ao gosto dos chineses, principalmente. O Mi 9 de novo fica à frente por oferecer quadro geral melhor, independente da quantidade de luz. O modo retrato também tem recorte ligeiramente superior. Por fim, em vídeo ambos gravam em 4K com a câmera principal, sendo que o OnePlus não faz vídeo com a ultrawide. A qualidade da imagem é razoável, com boa estabilização em ambos, incluindo as selfies, e o Mi 9 acaba ficando à frente por entregar um áudio um pouquinho melhor. Apenas o Mi 9 está disponível oficialmente aqui no Brasil e há um preço elevado para os padrões da Xiaomi que temos lá fora. Na comparação com os preços internacionais, a OnePlus sacrificou bastante o valor baixo para entregar uma qualidade melhor esse ano, enquanto a Xiaomi manteve preço que é praticamente metade de um S10 Plus e afins. E assim o comparativo termina empatado. O OnePlus 7 Pro entrega um conjunto muito mais completo e cobra o preço mais elevado para isso. Ainda é mais em conta do que outros concorrentes, mas já está em uma faixa mais elevada do que o rival deste comparativo aqui. Se você não faz questão de tela e áudio melhores, o Mi 9 é o cara que ainda tem câmera bem melhor e desempenho quase tão bom quanto. Só a bateria que decepciona, mas ainda é suficiente para um dia inteiro. Agora, se você quer o melhor pagando pouco e não liga para ter câmera inferior, compensa fazer um investimento a mais no OnePlus 7 Pro, que bate de frente com os tops de linha mais famosos e caros. E agora a gente deixa a palavra com você. Qual desses dois matadores de flagships é melhor e por quê? Conta pra gente aqui nos comentários e já deixa a sua curtida aqui nesse vídeo e assina o canal do Tudo Celular para não perder os nossos próximos vídeos de comparativos e análises. Eu sou Felipe Junqueira e fico por aqui. Dá uma olhada aqui na descrição que tem links com ofertas para os dois aparelhos, inclusive para importar o OnePlus 7 Pro. Além da matéria completa lá no Tudo Celular também, onde a gente ainda publica guias para te ajudar a escolher o seu próximo celular. Um abraço e até mais.